O Fantástico traz agora com exclusividade as conclusões de um extenso levantamento que analisou quase 24 mil boletins de ocorrência em São Paulo num período de 10 anos. A pesquisa comprova que armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos. Além disso, incentivos do governo federal e falhas de fiscalização tornam ainda mais fácil o acesso a arsenais. E esta semana, a Polícia Federal revelou um esquema para emitir permissões falsas envolvendo um ex-militar do Exército. É assim que armas legalizadas desaparecem no mundo do crime. Sorocaba, março de 2020. As imagens das câmeras flagram a invasão a uma empresa de segurança. Os bandidos arrombam os armários e roubam 24 armas de diversos calibres e mais de 800 munições. Uma dessas armas ela foi apreendida num inquérito policial de tentativa de homicídio que nós investigamos aqui. Um revólver 38 acabou nas mãos de Felipe Henrique das Dores, que agrediu a mulher, à época grávida. Felipe Henrique foi condenado por receptação e posse ilegal de arma. E o revólver furtado entrou para a lista de mais de 33 mil armas que caíram nas mãos de bandidos na última década no estado de São Paulo. Numa rotina assustadora, bandidos saqueiam repartições públicas, residências e empresas. Mais da metade das armas recuperadas estava com a numeração raspada. É quase impossível saber de onde vieram. E muitas vezes, os policiais não conseguem nem mesmo identificar a origem daquelas que mantêm a numeração intacta. Isso porque o Exército, responsável pelo registro de armas do país, não costuma compartilhar seus bancos de dados com a polícia. É um absurdo que um policial rodoviário federal possa, no toque do celular, conferir uma autenticidade de uma habilitação, de um documento de veículo e, quando ele pega um fuzil, alguém com um fuzil na mão que diz que é colecionador, esse policial não tem condições de fazer verificação se aquele documento é autêntico. Pesquisadores do Instituto Sou da Paz mergulharam no universo de armas desviadas e apreendidas no estado de São Paulo. Eles analisaram 23.709 ocorrências policiais entre os anos de 2011 e 2020 e descobriram uma relação surpreendente entre os modelos mais roubados, furtados e extraviados e os tipos de armas encontrados nas mãos dos criminosos. O que a gente descobriu nessa análise é que essa arma que é desviada, muitas vezes ela não demora 24 horas para começar a ter uso criminal. No topo das 5 armas mais apreendidas está o revólver calibre .38, com 42% dos registros. Depois vem a pistola .40, o revólver .32, a pistola .380 e o revólver .22. Os tipos de armas e calibres coincidem com o perfil das 5 armas mais desviadas. Foram comparadas também o calibre e a marca. Por exemplo, 78% das armas .38 desviadas eram fabricadas pela Taurus, mesma marca de 71% das apreendidas, com o mesmo calibre. Quase todos os tipos e marcas de armas mantêm a mesma relação, o que indica, segundo os pesquisadores, que o crime se abastece, na maioria das vezes, de armas compradas legalmente. Todos esses desvios têm um impacto na segurança pública porque, a partir do momento que essa arma sai da mão de um proprietário legal, a chance dela ser empregada num outro crime é muito grande. A pesquisa mostrou que em todo o estado são desviadas, em média, 9 armas por dia. 46,2% das armas foram levadas de residências, 22% das vias públicas e 14,4% de empresas de vigilância. Lembra do furto à empresa de segurança que mostramos no começo da reportagem? Uma outra arma furtada de lá foi usada por bandidos num crime em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Na fuga, um dos criminosos abandonou a pistola neste sítio em Piedade. Ele deixou numa cômoda dentro da minha casa. Eu chamei a polícia veio e recolheu as armas. O estudo revela que os desvios têm aumentado entre caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs. Este homem, que não quer se identificar, tem registro de atirador.
e é testemunha de uma investigação da Polícia Federal sobre um esquema que falsificava documentos do Exército para desvio de armas dos CACs. Eu conheço muitos amigos que foi na loja e retirou a arma com um documento falso. O dono da loja não sabe que o documento é falso? O dono da loja tem que saber, né? Na última quinta-feira, policiais federais do Rio de Janeiro e equipes do Exército fizeram buscas e apreensões em lojas de armas e outros endereços da Baixada Fluminense. 3 pessoas foram presas em flagrante e 9 armas foram apreendidas. Um dos principais articuladores da organização criminosa descoberta pela Polícia Federal usava toda a experiência que ganhou trabalhando na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. E agora ganha vida falsificando documentos que permitem a compra e o registro de armas de fogo. Nesta casa, os agentes procuraram informações sobre o ex-militar Douglas de Amorim de Azevedo. Segundo testemunhas, ele se apresenta como sargento do Exército e despachante. Douglas foi indiciado por falsificar documentos usados pelos CACs e por vender o porte de armas exclusivo para militares. Ele me ofereceu um porte do CAC, que eu cheguei a adquirir. A mesma assinatura do coronel que fez o meu original fez um falso. Então eu pensei o quê? Pô, é verdade. Segundo a polícia, Douglas Azevedo e 3 lojas de armas em Mesquita e São João de Meriti atuavam juntos no esquema. As empresas entregavam as armas sem conferir se os documentos eram verdadeiros e sem exigir a guia de tráfego. As lojas guardaram cópias dos documentos falsificados e bilhetes como esse. Tenho ciência que estou retirando arma sem a guia de tráfego provisória, escreveu um cliente. O advogado do ex-sargento do Exército, Douglas Azevedo, disse em nota que ele nega veementemente as acusações e que no momento oportuno provará sua inocência. A flexibilização para a compra de armas no governo de Jair Bolsonaro aumentou de forma expressiva a quantidade de armas legais no país. A lei permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo 30 de uso restrito como fuzis. No ano passado, foram desviadas mais de 840 armas dos CACs. Se antes, para alguns perfis de armas, como fuzis, submetralhadoras, rifles semiautomáticos, era necessário o traficante de armas buscar fora, agora a gente tem a possibilidade do crime organizado recrutar um laranja que pode, sozinho, com um único CPF, comprar 30 fuzis, comprar milhares de munições. Essa nova regra, completamente descontrolada e com baixíssima fiscalização do Exército, faz com que a gente tenha uma explosão de pessoas correndo para o Exército para acessar essas armas de calibre restrito. Procurado pelo Fantástico, o Exército disse em nota que executou 59 operações de fiscalização interagências em 2021, que o foco da auditoria tem sido os grandes acervos, com 30 armas ou mais, e as entidades de tiro, e que servidores cadastrados da Polícia Federal têm pleno acesso aos dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Já a Polícia Civil e o Ministério Público podem solicitar as informações sempre que necessário. Em Teresina, uma pistola 9mm comprada por um CAC foi usada no assassinato de 2 adolescentes. A arma era do empresário João Paulo Carvalho, de 35 anos. Essa pistola de calibre restrito, utilizada nesse crime, foi comprada em razão dele ser atirador. O repórter Marcos Teixeira apurou que João Paulo era sócio deste clube de tiro. Mas depois de conseguir o certificado de registro de arma de fogo, como CAC, ele nunca mais apareceu por lá. João Paulo, um tio e um primo, estão sendo acusados de torturar e assassinar Luian, de 15 anos, e Anael, de 17. Os adolescentes tentavam entrar numa casa de shows sem pagar, passando pelo muro da chácara da família do empresário. Eles foram imobilizados e depois torturados. Os adolescentes foram trazidos no carro do empresário para este local, a 20 quilômetros da casa de shows. As investigações apontam que aqui eles foram executados a tiros. Eu fiquei sem chão. Na hora que eu soube,
Meu filho ali era a minha vida. Aí, praticamente minha vida acabou na hora que eu soube. Os corpos dos jovens mortos com a arma de um atirador esportivo foram encontrados 3 dias depois. E receber meu filho no caixão é uma dor muito grande. É uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma, para ninguém. Eu receber meu filho no dia do aniversário dele dessa forma. A defesa da família do empresário João Paulo Carvalho informou que só vai se manifestar após a conclusão do inquérito. Que eles continuem presos, que não venha por nenhuma autoridade soltar eles, que eles continuem pagando pelo crime até o julgamento final.